Oi pessoal, aqui é a Maíra e eu vim finalmente falar de uma das minhas autoras favoritas, que é a Tessa Dare, e te ajudar a responder a pergunta por onde começar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que Tessa Dare é uma das minhas autoras favoritas. Ela é a autora que eu sempre recorro quando eu preciso ler algo que vai me deixar feliz. E ela é uma autora que escreve romance, e principalmente romance histórico. Geralmente reimaginações, de pessoas no período regencial, e com uma coisa bem simples. Duas pessoas que, a princípio, não seriam muito compatíveis, se conhecem, se dão muito bem, coisas muito calientes acontecem e fica tudo bem no final. Se esse não é o tipo de livro que você gosta, então pode passar reto. Eu tenho vídeos falando sobre outros autores que eu também gosto muito, ajudando a saber onde você começar, mas hoje a gente vai falar então de romance, pra quem gosta de romance, e pra quem viu que a Tessa tem muito livro publicado e não sabe qual que é melhor, por onde começar. Eu li até hoje 14 livros da Tessa Dare, todos esses livros já foram publicados aqui no Brasil, ela tem algumas séries e tem outros livros que ainda não saíram aqui. Então eu vou falar das 3 séries que foram publicadas aqui no Brasil pela editora Gutenberg. Foram publicados 13 livros, tem mais um livro que é um livro de conto dela com uma outra autora, e o 14º livro, que é esse que eu li, que é da série nova dela, que é o Girl Meets Duke, ele vai sair, se eu não me engano, ainda esse ano pela Gutenberg. Então a primeira série é o Castles Ever After, que tem 3 livros, ou 3, 4, já vou explicar aí, que o primeiro é Romance com o Duque, o segundo é Diga Sim ao Marquês, e o terceiro é A Noiva do Capitão. Desses 3 livros, eu acho que o meu favorito é o Diga Sim ao Marquês, mas eu também gostei bastante do Romance com o Duque. No entanto, essa aqui não é a minha série favorita. A minha série favorita é Spindle Cove, e tem um monte de livro. Esses 3 últimos aqui são novelas, e o primeiro é Uma Noite pra Se Entregar, o segundo Uma Semana pra Se Perder, o terceiro A Dama da Meia-Noite, o quarto Uma Duquesa Qualquer, e o quinto Como Se Livrar de um Escândalo. E lembra que eu falei que o Castles Ever After ele tem 3,5? É porque esse aqui é meio que o 4 do Castles Ever After e o quinto do Spindle Cove, porque ele mistura então personagens dessas 2 séries. O Castles Ever After, ele segue mais pra mim um padrão que eu já vi em outras séries de romance, que são mulheres da alta sociedade que aí acabam conhecendo um duque, conhecem um marquês, conhecem um capitão, e aí elas desenvolvem esse romance. Já o Spindle Cove eu gosto muito porque ele é uma cidade conhecida por abrigar mulheres que não se ajustam bem à sociedade atual. Então são mulheres que não conseguiram casar ainda, mulheres que às vezes são muito tímidas, mulheres que são muito ousadas. E eu gostei muito dessa ideia de ter uma cidade na praia que tem mulheres que não se adequam muito à sociedade, E é muito interessante então porque durante essa série a gente vai ver os romances dessas mulheres que estão vivendo nessa cidade, ou que foram pra essa cidade por alguma razão. Então o legal aqui é você saber que aquela personagem que você viu de relance no livro anterior, ela pode aparecer no próximo, ou até o seguinte, provavelmente vai ser a história do romance dela. E a gente tem então a nova série dela, que é Girl Meets Duke. Aqui no Brasil já foram lançados o primeiro e o segundo, vai sair o terceiro, isso que eu falei, acho que ainda esse ano. E também tem sido uma das minhas séries favoritas, porque eu acho que ela conversa mais sobre dinâmicas de poder, de pessoas que têm classes sociais diferentes. Isso acontece até com uma personagem aqui em Spindle Cove, mas eu acho que a Tessa ela consegue explorar ainda mais, e eu acho que ela tá explorando também assuntos que às vezes até são mais densos pra construir esses personagens, então são personagens muito interessantes. Uma coisa que eu posso falar é que as personagens femininas de Tessa Dare são sempre muito interessantes, são inteligentes, cada uma, claro, à sua maneira, mas elas são muito únicas. É sempre muito divertido pra mim acompanhar esses livros. Mas indo então à resposta de por onde começar, tem spoiler, eu tenho que ler em ordem. Gente, eu comecei lendo Tessa Dare por Uma Semana para Se Perder, como você pode ver, o segundo livro de Spindle Cove, é a segunda série da Tessa Dare, e gente, honestamente, eu achei ótima a entrada. Inclusive todo mundo que me pergunta, Tessa Dare, por onde começar? Eu falo por esse aqui, que a Bárbara Moraes me indicou começar por esse aqui, e foi o que me fisgou. O que ela me explicou, eu vou explicar pra vocês também. Sim, você pode ver um spoiler aqui do casal do livro anterior, do livro 1, mas assim, gente, o spoiler que você vai ter é o casal do outro livro ficou junto. Pra mim, em livros de romance, isso não é muito surpreendente, É o que a gente espera. Então você vai ver, aquele casal lá do livro anterior ficou junto. Mas tudo bem, você nem sabe quem eles são ainda. Quando você for ler a história deles, também vai ser legal. E eu sinto que eu não perdi nada começando por aqui, porque aqui eu acho que eu consegui entender que tipo de livro é o livro da Tessa Dare. E eu digo isso porque eu li outros livros de romance histórico, de outras autoras, e não me pegaram. Eu achei que talvez até o gênero não fosse pra mim, mas quando a Bárbara falou, lê esse aqui, eu li e eu amei. Eu amo muito que a personagem daqui é a Minerva,
Minerva, e ela é uma geóloga, e ela tá lá com as pedras dela, cavucando na cidade, né, de praia e não sei o quê, e ela tá vendo as mulheres querendo casar, e ela tipo, não, ela só quer fazer a tese dela lá. O problema é que naquela época as mulheres não podiam assinar, né, as suas descobertas científicas, então esse é o principal conflito dela, e é por isso que ela vai ter que fazer uma viagem de uma semana aí, com, obviamente, um lorde, né? Um lorde que não tem uma boa reputação, pra poder apresentar, então, essas descobertas científicas dela. E a Minerva, ela é maravilhosa, assim. Ela é muito inteligente. E eu lembro de dar risadas alto. Eu acho que a Tessa dela, ela tem um senso de humor perfeito, é maravilhoso. Eu rio muito lendo os livros dela. Por isso que eu falei que eu me sinto muito bem, eu procuro ler esses livros quando eu preciso de um acalento, uma felicidade, uma quebra, até às vezes, numa leitura que é muito pesada. Então, esse aqui, mesmo sendo o livro 2, eu acho que é um ótimo lugar pra começar. Mas se você tem nervoso de, eu gosto de ler tudo na ordem, então vale sim começar pelo primeiro. Esse aqui também é muito legal, porque é a história da Susana, e ela é meio que anfitriã de Spindle Cove, porque o pai dela é meio que o cara que cuida da cidade, né, o responsável da cidade, ele é o conselheiro real. Então é ela que vai ajudar todas essas mulheres que, enfim, chegam lá procurando um lugar seguro pra serem elas mesmas, né. E ela sabe atirar, ela ensina as mulheres a atirar, sério, é muito legal. Então assim, se você tá preocupada, ai meu Deus, mas eu acho que vale a pena ler esse aqui também. O outro, pra mim, é ainda melhor, mas esse aqui é muito bom. E aí você pode ler toda a série, um atrás do outro. Mas voltando aí pra quem se preocupa com spoiler, ai meu Deus, eu tenho esse outro livro que é a mistura das duas séries. Tá, se pra você isso é muito importante, não ter spoiler dos casais que ficaram juntos. Então a ordem correta pra você ler é ler os 3 primeiros de Castles Ever After, e aí você lê os 4 primeiros de Spindle Cove, e aí então quando você chegar no Como Se Livrar de um Escândalo, ele vai ser o 4º de Castles Ever After e o 5º de Spindle Cove. E aí você não vai ter spoiler nenhum. Mas como eu disse, eu não acho que isso é uma coisa que é muito relevante ou que vai atrapalhar a sua experiência de ler um romance de época. Mas, se você não tá preocupado também, tipo, eu quero ler os melhores de todos ela, independente de spoiler ou não, de ordem ou não, eu indico então, como eu falei, Uma Semana Pra Se Perder, depois os 3 dessa nova série dela que eu gostei muito, que é o Girl Meets Duke, que é Um Casamento Conveniente, depois Um Amor Conveniente, que é o 2º livro, e o 3º livro que ainda não foi lançado aqui, que se chama, em inglês, é o The Wallflower Wager, que acho que até agora foi um dos mais, assim, emocionalmente impactantes pra mim que eu li até agora. E essa série, então, do Girl Meets Duke, ele é a história de amigas, então tem uma costureira, tem uma que o trabalho dela é ajustar os relógios pra que, né, naquela época tinha que ajustar os relógios pra eles tocarem no momento, e ela vira uma governanta. É legal que você vai vendo, então, esse grupo de amigas encontrando seus pares. E aí, depois desses 3, eu leria o Diga Sim ao Marquês e A Noiva do Capitão. Sim, é uma ordem maluca, mas esse pra mim é os melhores, né? Os top Tessa Dare que tem. Mas você também pode ler na ordem que você preferir, se você preferir numa ordem cronológica, se você preferir ler toda uma série de uma vez. Esses aqui são só as minhas sugestões do que vai fazer você se apaixonar por Tessa Dare. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês querem mais vídeos falando sobre a Tessa Dare. Eu tenho um outro vídeo que eu vou fazer em breve falando sobre livros de romance. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!